Fala aí pessoal, tudo certo? Joinha com vocês? Vamos dar sequência aqui na nossa aulinha de linguagem de programação. Hoje vamos falar da unidade 6 do guia de vocês, como é que a gente trabalha com banco de dados em Python. Fechou? Vamos lá. Bom, ahn, a proposta dessa aula é a gente tratar desses tópicos. Vamos falar de SGBD, entender, nivelar SGBD, né? A ideia não é aprofundar sobre SGBD. Vamos falar um pouco sobre SQLite ou SQLite, MySQL, Postgres e também sobre mapeamento objeto relacional. Fechou? Bom, primeira coisa, vocês já entenderam como é que funciona banco de dados? É bacana isso, né, vocês entenderem como é que, profundamente, como é que as coisas acontecem lá internamente. Mas do ponto de vista de quem está programando, as coisas são mais diretas, né? Quase todo banco de dados que a gente vai usar, ele vai ser um banco de dados relacional. Tem uma pegada muito forte atualmente sobre usar bancos de dados não relacionais. E as pessoas acabam errando muitas vezes a forma de usar banco de dados não relacional. Banco de dados não relacional é para coisa grande de verdade. Quase sempre os sistemas que a gente faz no dia a dia, tudo bem, você até pode pensar em projetar ele para ser muito grande. Mas ele não vai ser do tamanho do Google, por exemplo. Não vai ser do tamanho do YouTube. Não vai ser do tamanho do Facebook. Que nesses casos é absurdamente relevante ter um modelo de banco de dados não relacional. Para todos os outros do planeta, banco de dados relacional é bastante interessante. Certo? Te dá muito mais segurança, muito mais precisão na hora de criar e gerenciar dados em arquivos, ok? Como é que funciona basicamente, né? Esse bloco de cliente é a nossa aplicação, né? E o bloco de servidor é onde está hospedado o meu servidor de banco de dados, seja ele onde for. Eu vou usar uma conexão de rede normalmente para poder chegar nesse servidor. O meu aplicativo que eu estou desenvolvendo vai usar APIs de um cliente. Por exemplo, se eu usar MySQL, ele vai usar uma API de MySQL. Se eu for usar Postgres, ele vai usar uma API de Postgres. E por aí vai. Certo? Então, a nossa aplicação, usando uma certa API, uma interface de dados, né, entre o seu cliente e o seu servidor, vai conectar no meu servidor, que vai rodar processos, que vai gerenciar os processos, que vai obter dos arquivos os dados que eu quero e vai me devolver pela rede. É simples assim, certo? Isso é o geral para todo banco de dados relacional, tanto em Python quanto em outras linguagens. O Python ele trabalha com o DBI. O que é o DBI? Basicamente é uma camada adicional de abstração, onde o meu interpretador Python o meu programa Python, rodado pelo interpretador, vai usar o módulo DBI, que vai fazer toda a inteligência ou toda a abstração de conectar no SGBD que você quer. O SGBD, lembrando que SGBD pode ser é o sistema de gerenciamento de banco de dados, que pode ser o MySQL, SQL Server, pode ser Oracle, Postgres, MariaDB, todos eles são SGBDs, ok? Então, quando o meu programa precisar conectar no banco, ele vai usar o módulo DBI do Python e o módulo DBI vai se encarregar de conectar corretamente com o SGBD. Beleza? É simplesmente uma camada adicional na API direta do cliente. Bom, um exemplo simples com o MySQL. Né? A gente não vai implementar esse exemplo, a gente vai só entender como é que ele funciona aqui. Né? Olha só, como eu estou usando banco de dados, então eu tenho que tomar cuidado com a codificação. A codificação desse arquivo está em UTF-8, eu indico para o Python que ele vai trafegar em UTF-8, e a minha conexão tem que ser UTF-8. Ok? Ou então, todos esses itens têm que ser ISO 88591. Enfim, você tem que entender como é que a sua conexão vai trafegar os seus dados. Uma coisa que acontece com frequência você digita o dado corretamente, ele é debugado no software corretamente, mas na hora que vai transmitir o dado para o banco de dados, a conexão está com o formato de
charset diferente. E aí nessa hora ele dá problema com a acentuação. Ou então, na sua aplicação está ok, lá no banco de dados também está ok, mas na hora que você vai dar o select, na hora que você vai buscar os dados do banco de dados, ele aparece com problema de acentuação. E você custa entender que muitas vezes é na conexão do seu cliente com o seu server que ele estraga a string com os acentos errados, enfim. Então tem que entender que sempre que tiver banco de dados, ainda mais no Python 2.7, né, que a gente está usando, ele é meio delicado em relação à codificação. Python 3 já é mais esperto, é mais tranquilo de fazer. Ó, então, coding UTF-8, bacana. Ele vai importar o módulo MySQL-DB, para poder aprender como é que conecta no banco, né, para ele saber isso. E vai criar uma conexão, uma variável com recebe mysql-db.connect e eu passo, ó, qual que é o banco de dados que eu quero, então db igual a teste, eu passo o usuário, user igual a root, e a minha senha vazia. Ótimo. Né? Depois eu crio um ponteiro, ou um cursor, que é basicamente para eu apontar em que posição dessa conexão que eu quero buscar os meus dados, ou ações que eu quero executar dentro dessa conexão. Então, cur é igual a com.cursor, vai pegar o cursor da variável com que ele acabou de criar aqui em cima, e vai executar cur.execute um bloco de instruções SQL, show database. Ele vai interpretar esse bloco e executar esse bloco dentro dessa conexão que a gente acabou de criar. Para eu recuperar os dados, eu crio uma variável, recordSet, que vai retornar um dicionário de dados, com um volume grande de informações às vezes, e eu dou um fetch-all. Poderia executar outras funções aqui, né? Mas eu dou um fetch-all, que basicamente eu pego todos os dados que estão lá e transformo, ou eles são transformados em tuplas, ou eles são transformados em dicionários, ou em arrays, e esses dados vêm para uma variável. Depois eu faço um for para poder percorrer essa variável, eu faço um for record in recordSet, então eu vou criar um for na variável record, quer dizer, da variável record na variável recordSet. Para cada posição do recordSet eu vou jogar para record e vou imprimir o record. E no final eu tenho essa informação na saída. Ó. Eu imprimo uma linha, quebro linha, imprimo outra e outra. Eu tenho 3. E na última linha eu fecho a minha conexão com o MySQL. Lembrando que eu tenho esses 3, porque quando a gente instala o MySQL por padrão, ele instala esses 3 bancos. Ele tem o Information Schema, que é onde ele grava as informações de esquema dele. Né? Ele tem um banco de dados MySQL, que é onde ele faz a administração de usuários, as permissões, etc. E ele tem um banco de dados chamado teste. Ok? Então esses 3 bancos fazem parte do MySQL padrão, por isso que eles estão lá. Beleza?